Prezados, bom dia. Então a gente vai começar mais uma reuniãozinha nossa aqui de entomologia agrícola e hoje a gente vai conversar sobre biologia e classificação de artrópoda. Pessoal, essa aula e mais uma a gente vai conversar sobre artrópoda e posteriormente a gente vai entrar especificamente só em insetos, envolvendo mais aspectos de importância agrícola, tá? O que a gente vai ver hoje? Uma breve revisão do que já foi feito, conversar um pouco sobre classificação e hoje a gente já começa a introduzir alguns termos novos com relação que a gente vai começar a abordar aspectos biológicos desses indivíduos, ok? Então vamos lá. A gente já sabe que o filartrópoda ele apresenta a maior diversidade de indivíduos do planeta. A gente já sabe também que eles são responsáveis, é o maior grupo vivo existente. E a gente também já sabe que isso em grande parte se deve em função de algumas características que esses indivíduos apresentam, como por exemplo o exoesqueleto. Tranquilo? A gente também já sabe que as espécies elas não são fixas no tempo, elas evoluem ao longo das eras. Quando Darwin veio com a teoria da evolução, que significa mudança, tá? E essas características, elas explicam a ampla diversidade da vida que a gente tem. Elas também explicam as mudanças das espécies no tempo. Lembra daqueles bioensaios que eu mostrei para vocês aqui, daquela mosca das frutas, a drosófila? Que o pessoal multiplicou um grupo alimentando eles à base de maltose e outro à base de milho. E uma das características da espécie, uma das definições, é que elas são isoladas do ponto de vista que não reproduzem, não geram descendentes férteis. Lembram disso? Então isso explica as mudanças no tempo, tá? E assim, ó, explica complexidades, similaridades, diferenças entre os seres vivos, tanto a nível de macro quanto de microevolução. Tranquilo? Suave até aqui, pessoal? E a gente ainda tem aquela situação da taxonomia sistemática, que nós conversamos em aulas anteriores, que é a ciência que se ocupa em classificar os seres vivos, formando grupos de indivíduos com características similares, tá? Baseados em critérios pré-estabelecidos. E baseado nesses critérios pré-estabelecidos, os senhores já têm algumas indicações, como por exemplo, uma ampla diversidade de antenas, uma ampla diversidade de aparelho bucal, tipos de perna. Então eles vão sempre agrupando. E a gente também já sabe que a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos é a taxonomia. E a parte que estuda essas relações evolutivas é a sistemática. Tranquilo, pessoal? Entretanto, pessoal, existe uma outra coisinha envolvida, uma outra ferramenta, que é a filogenia, que é o estudo das relações evolutivas entre esses grupos de organismos. Aí eu faço a pergunta para vocês: o que teria em comum um homem e um cachorro, um cavalo, um morcego, um azulão e uma foca? Todos evoluíram de um ancestral comum. Então eles apresentam características e a filogenia explica isso. Tá? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Alguém me dá um feedback? Show, tá? Então percebam, pessoal, que nós temos muitas coisas em comum, embora sejamos tão diferentes uns dos outros, tá? E assim, pessoal, essas semelhanças entre essas diferentes estruturas aqui, ó, elas possuem a mesma origem ontogenética, filogenética. A gente derivou de um ancestral comum. E essas semelhanças, esse tipo de situação, é uma ciência chamada homologia.
é responsável por estudar isso, tá? Tranquilo até aqui? E percebam que transferindo isso para os insetos, hoje a gente percebe que de um aparelho bucal mais rudimentar, que tipo de aparelho bucal é esse? Mastigador. Nós tivemos a evolução de vários outros tipos de aparelho bucal, tipo sugador picador, tetraqueta, sugador picador hexaqueta, sugador maxilar, sugador lambedor, sugador picador diqueta. Então percebam, pessoal, como isso ocorre ainda hoje nos nossos dias, ok? Como era, indivíduo mais primitivo, e as derivações. Entretanto, embora tenham mudado morfologicamente, a homologia ainda explica essas características. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Essa filogenia, ela permite um maior entendimento desses aspectos adaptativos de um grupo de organismos no ambiente. E ela é representada, pessoal, por essas árvores filogenéticas, tá? Que nada mais são do que diagramas. Suave? Então a gente já sabe que nos artrópodes algumas coisas aconteceram que contribuíram para a formação dessa árvore filogenética, desse cladograma. E o que é isso? Primeira situação, de um único ancestral comum em um determinado período de tempo, houve uma diferenciação entre um grupo apresentando quelíceras e outro grupo apresentando mandíbulas. A gente já sabe disso. A gente já sabe que dentro dos quelicerados, tá, nós temos 3 grupos. Os picnigônidas, os merostomatas e os aracnídeas. Então eles perderam as antenas, diferenciando-se dos insetos. Eles apresentam 4 pares de pernas, apresentam quelíceras e pedipalpos. E além disso, nós temos o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, na maioria dos indivíduos. Mas existem particularidades, como no caso dos ácaros, que eles apresentam uma única estrutura, o idiossoma. A gente já vai falar sobre isso mais um pouquinho. Com relação, pessoal, aos picnigônidas, poucas espécies apresentam uma particularidade de gonóporos múltiplos, tá? Que são apêndices especializados utilizados para cópula. Apresentam uma probóscide pré-oral. Professor, o que é uma probóscide? Quem não conhece uma anta aqui? Uma anta animal. A anta, ela apresenta uma, que a gente chama de tromba. Só que o nome daquilo é probóscide. E esses indivíduos também apresentam probóscide. E uma outra particularidade do grupo é que os machos e a maioria das fêmeas apresentam pernas ovígeras. Olha essa estrutura aqui, pessoal. Que interessante. Elas são utilizadas pelos machos para carregar a massa de ovos ovipositada pelas fêmeas. Então nós temos o grupo dos picnidônidas com essas características. A gente já viu também os merostomatas. O pessoal chama esses caras de fósseis vivos porque eles não mudaram a morfologia deles em milhões de anos. Continuam os mesmos indivíduos que eram encontrados no passado, ainda são similares aos indivíduos encontrados hoje. Apresentam quelíceras, pedipalpos e 4 pernas locomotoras. Esses caras aqui, ó, nos tempos atuais, eles apresentam 3 gêneros apenas. E esses 3 gêneros eles abrangem 4 espécies. Vocês vão ver que em inseto nós temos gêneros que eles englobam centenas de espécies.
Então, nesse contexto aqui, possivelmente nós temos um gênero com 2 espécies e os demais gêneros apresentam apenas uma espécie cada gênero. E eles vivem em regiões específicas do planeta. Então, observem aqui, pessoal, que eles têm todas as características para estar nos quelicerados. Ó, 1 par de pernas, 2 pares de pernas, 3 pares de pernas, 4 pares de pernas. Além disso, nós temos aqui ó, os palpos, utilizados para manipulação de alimento e tudo mais, e as queliceras. Tranquilinho? Galera, alguma dúvida até aqui? Isso aqui já é conhecimento adquirido. Por que eles são importantes? Do ponto de vista agrícola, não tem importância nenhuma. Mas eles são importantes do ponto de vista médico. Eles produzem o que nós chamamos de sangue azul. Pessoal, nós, seres humanos, temos o sangue vermelho. Isso em virtude do ferro que nós possuímos na composição do nosso sangue. Só que esses caras aqui não têm ferro. Eles apresentam cobre. E o cobre tem essa coloração aqui, tá? Por isso chamam esses indivíduos de sangue azul. Então essa substância aqui é muito utilizada na indústria farmacológica, porque o pessoal produz alguns reagentes, por exemplo, para testar contra bactérias. Colônias de bactérias em contato com o sangue desses euríptos, há uma coagulação, indicando a presença de bactérias. Tá? Então ela é muito importante na indústria farmacológica. Tanto é que 1 litro desse produto aqui custa algo em torno de R$12.000. Tá? Classe aracnida. Essa classe aqui nós somos apaixonados. Nós temos escorpiões, ácaros, aranhas e opiliões. 4 ordens formando a classe aracnida. Grande variação anatômica. A grande maioria tem 2 tagmas, tá? Fusão da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax e a região do abdômen. Em exceção, ácaros, que tem essas regiões fundidas, formando uma única região. Com relação às aranhas, a gente já conhece a anatomia externa delas, formada por pedipalpos e quelíceras inoculadoras de veneno, fusão da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax e o abdômen. Nada de novo até aqui, meninos e meninas. Com relação à anatomia interna, algumas particularidades que as aranhas compartilham com os insetos são cercos digestivos. A gente vai estudar isso mais para frente, focando em insetos. Sistema circulatório dorsal, formada por uma artéria e o nosso coração. Tá? E túbulos de Malpighi. Gente do céu, para que serve esse tal de túbulo de Malpighi? Qual o órgão nosso que faz a filtragem do sangue? Estão me ouvindo, pessoal? É o rim? É o rim. Show de bola. Só que insetos não têm rim. Insetos apresentam, tanto insetos quanto aranhas, apresentam várias estruturas que fazem essa filtração, chamados túbulos de Malpighi. E eles ficam soltos na hemocele e eles são semipermeáveis, fazendo a filtragem desse material, que nos insetos chamamos de hemolinfa, e os resíduos são excretados. Mas relaxe que a gente vai ver isso com muita propriedade mais para frente. As aranhas, pessoal, elas são predadoras. Todo o grupo é predador, tá? E eles caçam de 3 modos, ou por emboscada, ou por perseguição, ou por aprisionamento. Suavezinho até aqui. E são extremamente importantes. Teve uma das aulas que eu mostrei um artigo para vocês que as aranhas são responsáveis pelo consumo de algo em torno de 800 toneladas de insetos por ano. Tá? O que mais que nós temos dentro da classe aracnida? A ordem dos ácaros. Então a gente já bateu muito nisso. Vocês já me entregaram um relatório com relação a isso.
dois segmentos bem distintos, gnatossoma e idiossoma. No idiossoma nós temos os 4 pares de pernas, e no gnatossoma nós temos as quelíceras e os palpos, que auxiliam na alimentação do indivíduo. Já sabemos que existe alguma coisa em torno de 1 milhão de espécies, entretanto apenas 5% desses indivíduos já foram catalogados. São indivíduos extremamente pequenos e apresentam um hábito alimentar extremamente variado. Nós temos desde parasitas de vertebrados, muitos deles responsáveis pela transmissão de doenças, como parasitas de invertebrados, como no caso desse ácaro aqui, o Varroa destructor, parasita de abelhas. Do ponto de vista agrícola, temos indivíduos fitófagos extremamente importantes. E também temos outros indivíduos que também são muito importantes e amplamente produzidos hoje em biofábricas, que são ácaros que nós chamamos de benéficos, porque nos auxiliam do ponto de vista agrícola como ferramentas de controle biológico. Okay? E aqui, pessoal, nós temos um ácaro parasita de seres humanos. Vamos ver se funciona aqui. O Demodex brevis. Ele estava funcionando até pouquinho tempo atrás. Eu não sei porque esse abençoado aqui não está funcionando. Mas enfim, eu vou postar esse vídeo para vocês darem uma olhada nesse ácaro aqui. Ele é um parasita humano. Eu vou postar o vídeo posteriormente no YouTube. No YouTube não, no Moodle, para vocês terem acesso. Normalmente esse ácaro, ele é um parasita, ele não causa irritação, ele não causa incômodo. Inclusive o pessoal brinca que foi o primeiro organismo vivo que foi para o espaço, que ele foi junto com a gente, né? Com os astronautas. E ele normalmente é transmitido por contato. Então, normalmente aquelas festinhas que ocorrem aqui no CCA e tal, em um determinado momento da noite, o pessoal já está mais carente, aí ocorre a transmissão do Demodex. Suave, pessoal? Tranquilo até aqui, galera? Legal. Então, os quelicerados, não quero tocar mais no assunto desses caras, tá? Quelicerados apresentam quelíceras, mandipulados apresentam mandíbula, tá? Com relação aos miriápodas, pessoal, nós temos 4 grupos formando os miriápodas: diplópodas, paurópodas, quilópodas e sínfila. O que interessa para nós são diplópodas e quilópodas. O que os miriápodas têm em comum? Perda dos olhos compostos, tá? Que agora vocês sabem que são formados por vários pequenos olhos. Observem aqui, pessoal. Olha só. Então eles perderam muito da capacidade de visão deles. Como estratégia de defesa, apresentam glândulas repugnatórias, como no caso dos diplópodas. Então, nesse contexto, trabalhos mostram que em cada segmento do diplópoda pode ocorrer uma glândula repugnatória. Eles também apresentam uma estrutura aqui, ó, na base da antena, chamada de órgão de Tomosvoi. O pessoal ainda não sabe muito bem para que funciona esse órgão, mas acredita-se, e tem trabalhos que mostram que eles estão associados à audição, tá? Tanto pela detecção de sons, efetivamente, quanto também pela vibração que eles percebem no ambiente. Eles estão localizados na antena. A gente já viu numa das nossas aulas práticas que a gente discutiu aqui, que as antenas elas apresentam um grande número de pelos de cerdas sensoriais que são ligadas a neurônios, que estão ligados ao sistema nervoso dos insetos. Então elas são importantíssimas e apresentam várias estruturas que permitem a interação do inseto ou
ou de um artrópoda com o ambiente. Então, o órgão de Thomsvary é apenas mais uma dessas estruturas, ok? Com relação à classe Diplópoda, a maioria é herbívora. Cada segmento desses aqui, trabalhos mostram que apresenta uma glândula repugnatória, tem um tórax curto, tá? Como é que eu faço para saber onde começa e onde termina o tórax? A gente vai observar isso aqui, pessoal. Pegando os segmentos e vamos observar aqueles que têm apenas um par de pernas. Normalmente são 3 ou 4, eventualmente 5. Então essa parte aqui o pessoal meio que denomina de tórax, tá? Mas todo o comprimento dele é conhecido por tórax, tá? Tem alguma coisa em torno de 10 mil espécies, habitam ambientes escuros. E existem alguns espécimes que o corpo pode ter até mais de 100 segmentos. Também temos os quilópodas. Esses indivíduos aqui já são carnívoros. Eles têm aqui uma transformação, uma adaptação do primeiro par de pernas, tá? Que nós chamamos de forcípula, adaptada para inoculação de peçonha e captura de presas. Também a gente já está associado com essa característica. E com isso nós finalizamos os miriápodas. E agora a gente vai entrar nos pancrustáceos, formado pelos crustáceos e hexápodos. Pessoal, por que pancrustácea? Esse grupo dos pancrustáceos, esse pan, ele vem do grego, tá? Quer dizer, pantos, e ele passa uma noção de tudo, de mundo, de universo. Então, normalmente, na construção de uma frase, você fala pancrustácea, você está envolvendo todos os crustáceos. Quando você pega, por exemplo, a Copa Pan-Americana de futebol, envolve todos os países pertencentes às Américas. Então, envolve tudo isso, tá? Não tem nada a ver com Jovem Pan. Se bem que podia fazer englobar todos os jovens, mas não. Suave até aqui. E dentro de... Então tá. E dentro de pancrustácea, pessoal, nós temos os crustáceos, formados por esses grupos, e temos os hexápodas, que efetivamente é o que nos interessam, tá? Esses caras aqui, ó, têm um sistema traqueal aberto. Vocês viram a aula do abdômen? Que a gente observou que tinham vários furinhos responsáveis pela respiração, que nós chamamos de espiráculos. Legal. Apresentam túbulos de Malpighi, que eu acabei de falar para vocês, que eles têm a função de filtrar a hemolinfa. Lembram disso? Apresentam mandíbulas, apresentam um par de antenas apenas e 6 patas. Nossa, que vontade de chorar agora. São pernas, tá? O tradutor pisou na bola bonito aqui. E o que interessa para nós daqui para frente diz respeito aos hexápodas. Vamos tirar um pouco esses crustáceos de lado, que eles habitam, na sua absurda maioria, ambientes marinhos. Existem alguns terrestres, sim, como o tatuzinho, mas do ponto de vista agrícola, eles são totalmente irrelevantes. Pessoal, com relação aos hexápodas, a gente já sabe que hexa vem de 6 e poda vem de pernas. Então, 6 pernas, uma característica que esses caras devem possuir devido ao exoesqueleto. Eles são o maior grupo de seres vivos que habitam o planeta hoje. Também é um conhecimento que nós já temos. E o seguinte, dentro de hexápoda, nós temos a classe insecta e a classe entognata. A gente já sabe o porquê que nós temos a classe insecta e a classe entognata. O que diferencia um do outro?
A classe entognata, ela tem o aparelho bucal dentro de uma cavidade, tá? E a classe insecta, ela não tem essa característica que os entognatas possuem. Nós conseguimos visualizar o aparelho bucal desses indivíduos. E a gente já sabe que isso aqui é um aparelho bucal do tipo mastigador. Tranquilo até aqui? Pessoal, com relação aos entognatas, nós temos 3 grupos. Os proturas, que são indivíduos extremamente pequenos, eles têm uma cabeça mais ou menos cônica, peças bucais do tipo sugadora, não apresentam nem olhos e nem antenas e são detritivos. Mas, professor do céu, se eles não têm nem olhos nem antenas, como é que eles fazem? Como é que tem a percepção do ambiente? Pessoal, vocês estão vendo esse monte de pelo aqui, ó? Tudo isso aqui são sensilas, células tricógenas. Elas estão ligadas a neurônios que estão ligados ao sistema nervoso desses insetos. Então, todas essas células, a maioria delas, tem função sensorial. Tranquilo? Um outro indivíduo que eu acho ele muito bonitinho, até parece o Kiko, meio bochechudinho, são os colêmbolas. Também são extremamente pequenos, aparelho bucal do tipo mastigador. E eu coloquei aqui que eles são dispersores de fungos, auxiliando na decomposição de matéria orgânica. Também é um entognata, porque nós não visualizamos o aparelho bucal desse indivíduo. E finalizando os entognatas, nós temos o grupo dos diplura. Por que diplura? Di de 2, tá? E urus vem de cauda. A gente já escutou essa palavra urus em algum lugar essa semana. Urus de urômero. Lembram de urômero, aqueles segmentos, os segmentos abdominais do inseto? Lembram disso? São indivíduos, com relação aos dipluras, são indivíduos pequenos, peças bucais mastigadoras, apresentam antenas longas em formato de bolinha. Que tipo de antena é essa? Monoliforme. Perfeito! Quem falou isso? Eu, Pedro. Pedro. Nossa, Pedro, se você estivesse na sala, eu ia te dar um abraço agora, cara. Tá? Abdômenes com 10 segmentos, em média, e podem ser herbívoros ou carnívoros. Tranquilo, galera? Então, com isso, a gente mata os indivíduos entognatas. E agora, a gente começa a focar na nossa classe insecta, o que realmente interessa para nós. Quem são esses indivíduos, pessoal? São os caras que têm peças bucais ectognatas. O que mais que eu sei dos insectas já? Vem do grego entomon, quer dizer sulcado ou anelado, tá? Apresenta um corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen. A gente já conhece isso. Pedro, me diga uma coisa, que tipo de antena é essa? Ah, agora eu peguei o cara. Foi geniculada? Oi? Geniculada. Geniculada, muito bem, tá? Todos esses indivíduos aqui, eles são ectognatos, aparelho bucal visível, é a classe mais evoluída dentro do grupo, corpo dividido em 3 estágmas, como a gente já viu. Suave até aqui, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas divisões. Nós temos os tissanuras, os paleópteras e os neópteras. O que diferencia esses caras, tá? Vamos lá. Um grupo tem asas e o outro não. Então olha aqui, ó. Aqui nós temos uma ramificação. E aqui seguiu um ramo
divididos com indivíduos que são apterigotas, ou aptero de pter, de asas, e sem asas, desprovidos disso. E aqui nós temos um grupo de indivíduos, um ramo, que gerou indivíduos ápteros, ptera, de asas. Além disso, nós temos aqui o desenvolvimento ametábolo e um desenvolvimento hemimetábolo. Pessoal, com relação a asas, eu acho que está tranquilo. Com asas e sem asas. Pterigotos e apterigotos. E o que seria, por exemplo, o desenvolvimento ametábolo, hemimetábolo, holometábolo? Vamos guardar essas palavras, que a gente já vai chegar nelas. Então, olha só, com relação aos Tissanura, esse grupo aqui que são ametábolos. Tissanos vem de cerdas ou franjas. Olha a ura de novo aqui, pessoal. Cauda, urômeros, lembram? Peças bucais mastigadoras. Se reproduzem de modo sexuado, tem que ter um macho e uma fêmea. São insetos ametábolos e são ápteros. São considerados os indivíduos mais primitivos que nós conhecemos dentro de insecta. Então vamos lá. Só que para eu falar para vocês o que é a metabolia, eu vou explicar para vocês dois conceitos de desenvolvimento de insetos, tá? A metabolia ela está associada com metamorfose. Metamorfose, mudança de forma. Antes de eu explicar o que são ametábolos, o A dá a palavra a função de negação, então eles não sofrem metamorfose. Só que para eu explicar o que é ametábolo, eu vou mostrar para vocês primeiro os insetos que sofrem metamorfose. E eu vou começar mostrando para vocês o que é hemimetabolia. Hemi de incompleta, não é uma metabolia completa, é uma hemimetabolia. E para isso eu trouxe um percevejo. Por que eu peguei os percevejos, pessoal? Porque eles são pragas extremamente relevantes em várias culturas. Esses caras aqui são todos percevejos que vocês, em um determinado período da vida, não apenas da vida acadêmica de vocês, mas da vida profissional como agrônomos, vocês vão entrar em contato com esses caras, a gente vai discutir muito sobre eles nas aulas ainda, e eles têm uma importância agrícola extremamente relevante porque são pragas de uma ampla diversidade de culturas. Aqui nós temos 4 espécies de percevejos que pertencem, que são pragas relevantes da cultura da soja. Mas percebam uma coisa, aqui nós temos uma fêmea, ela copulou com o macho, e ela fez uma oviposição. Isso aqui são ovos. Desses ovos aqui, pessoal, eclodiram as formas imaturas, que nós chamamos de ninfas. Então aqui são os ovos eclodidos e aqui nós temos as ninfas. Tá? Aí essas ninfas aqui, em um determinado momento, elas vão ter que trocar de instar para passar para o segundo instar. Então, ocorre todo aquele processo fisiológico de saída, de abandono desse exoesqueleto aqui, e esses indivíduos vão formar um novo exoesqueleto. Tá? Quando chegar na fase da mudança de instar novamente, eles vão abandonar esse exoesqueleto pequeno e vão se desenvolver em um novo exoesqueleto. E assim sucessivamente até chegar na fase adulta. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, prestem muita atenção nisso, pessoal. As ninfas, elas apresentam uma semelhança muito grande com o adulto. Vocês percebem isso?
E nós chamamos esse tipo de desenvolvimento de hemimetabolia. São insetos hemimetábolos. Não sofrem uma metamorfose completa. As ninfas já são parecidas com os adultos. E tem uma outra situação, que essa sim nós chamamos de metamorfose completa ou holometabolia. Percebam aqui, por exemplo, essa aqui é uma praga muito importante em soja, Anticárcia gematalis. É uma mariposa, a gente vai discutir sobre ela mais para frente também. Então aqui, ó, a fêmea copulou com o macho e ela colocou seus ovos em uma folha de soja. Dos ovos eclodiram larvas de primeiro instar. Posteriormente nós tivemos larvas de segundo instar, larvas de terceiro instar, larvas de quarto instar, larvas de quinto instar. Daqui para cá, pessoal, não houve uma mudança. O pessoal coloca pré-pupa porque a larva ela cessou a alimentação ou reduziu a alimentação dela, ela fica mais imóvel e dessa fase ela se transforma em pupa, que é esse indivíduo aqui, ó. Essa fase de pupa é uma fase que esses indivíduos aqui, ó, eles não possuem. Vocês observam que a ninfa de quinto instar passou diretamente para a fase adulta. Aqui não existe isso. A larva de quinto instar, ela não vai passar para a fase adulta. Ela tem uma outra fase, que é a fase de pupa. E percebam, aqui vai ocorrer todas as transformações necessárias para a emergência do adulto. Percebam, pessoal, a pulpa ela é dividida em vários segmentos. Aqui, ó, a gente consegue observar onde ocorrerão as asas, aqui as antenas, aqui nós temos o aparelho bucal, aqui a presença dos olhos, tá? Aqui nós temos vários furinhos, que nós já sabemos que tem o nome de espiráculo, tá? E para que as larvas atinjam a fase adulta, elas passam por essa fase, que é a fase de pupa. Então, ela tem um desenvolvimento completo. Ela passa por uma metamorfose total. Vocês concordam comigo que essa larva não tem nada a ver com o adulto? Por isso, esse desenvolvimento completo, esse desenvolvimento total, nós chamamos de holometabolia. E essa fase aqui, pessoal, ela não apresenta todas as fases de desenvolvimento. Falta uma fase, que é a fase de pupa. E por não apresentar essa fase de pupa, ela não tem a metamorfose completa. Por isso, hemimetabolia. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Sim. Legal. Então tá bom, pessoal. Então tá jóia. Então percebam que nós temos dois tipos muito comuns de metabolia. Hemimetabolia e as formas jovens que ocorrem na hemimetabolia nós chamamos de ninfa. E a holometabolia. E as formas jovens que ocorrem em holometabolia nós chamamos de larvas, vulgarmente conhecida por lagarta, tá? Então, beleza, pessoal. Esse tipo de figura aqui, ó, abrindo um parênteses na aula agora, vocês vão encontrar muito na vida profissional de vocês. Porque vai ser o seguinte, durante a vida profissional de vocês, as empresas vão divulgar produtos do que nós chamamos de dia de campo.
Aí eles pegam um produtor, aí todo mundo vai montar vai semear suas cultivares na área do cara e tal. Por exemplo, um dia de campo de milho. Um monte de empresa vai lá e vai semear, vai na área do cara, vai semear o milho, cada uma vai semear o seu produto em uma determinada área. Quando esse milho estiver na fase de colheita, eles fazem o dia de campo. Aí eles trazem todos os produtores para lá. Mas não são apenas sementes que eles vão vender. O pessoal vai lá negociar fungicida, inseticida e tudo mais. E eventualmente o pessoal vai mostrar para vocês, por exemplo, um inseticida que controla Spodoptera. E daí o que vai acontecer lá? Eles vão mostrar para vocês, por exemplo, um folder, tá? Ah, eu vou pegar um folder, eu não resisto. Espera só um pouquinho. Ah, legal. Oi, galera, desculpe, mas isso aqui é interessante. Isso aqui já faz parte da prescrição de vocês. Ó, eles vão mostrar os folders assim, ó, divulgando o produto deles. Aí tem um monte de coisa interessante aqui, tá? Se eu pegar esse folder aqui, ó, eles estão mostrando tipos de armadilha e as pragas que ela controla, tá? Então vocês vão vir socado de papel para casa. Nós chamamos de folders. E o que vai acontecer? Nesses folders, normalmente, eles mostram a biologia das pragas. Então, o que tem aqui? Ó? Por exemplo, larva de primeiro instar, larva de segundo instar, larva de terceiro. E aqui mostra, ó, vai passar 3 dias como primeiro instar, 2 dias como segundo, 2 dias como terceiro, 2 dias como quarto. E por que eles mostram isso? Para vocês terem uma noção de quanto tempo leva desde a fase de ovo até a fase adulta. E vocês vão adquirir conhecimento daqui para frente, principalmente quando vocês saírem do básico e entrarem no profissionalizante, por exemplo, com estratégias de manejo. E existem produtos que nós chamamos mais seletivos e produtos mais tóxicos. Só que produtos seletivos, eles funcionam numa janela limitada de desenvolvimento do inseto. E a gente tem que atentar para isso. Por exemplo, nós temos inseticidas que são mímicos de hormônios. Então, eles atuam numa fase de desenvolvimento específica. Então, a gente tem uma janela para a utilização desses produtos. Passou esse período e você aplicou esse produto, você vai estar jogando dinheiro fora, tá? E normalmente, quando a gente é contratado de uma empresa e está jogando dinheiro fora, normalmente o proprietário da fazenda convida a gente a se retirar. Então, guardem isso no coraçãozinho de vocês, que vocês vão ver muito sobre isso lá na frente, quando o professor Butinhol for discutir sobre estratégias de MIP, né, de manejo integrado de pragas, na disciplina de MIP. E durante essas nossas aulas eu vou começar a discutir um pouco mais sobre isso, porque agora a ideia é começar a introduzir efetivamente mais sobre insetos e deixar esses artrópodes todos de lado, tá? Então percebam, o desenvolvimento holometábulo é completo, ovo, larva, pupa e adulto, e hemimetabolia, ovo, ninfa e adulto. Percebem? Contei isso por quê? Porque agora eu vou explicar para vocês o que é a metabolia. Aqui nós temos o ovo, pessoal. Desse ovo vai eclodir uma ninfa. E essa ninfa aqui, ela tem todas as características do adulto. Ela não sofre uma metamorfose. Percebam, olha quantos instares ela vai mudar. Percebam que não existe diferença. É exatamente a mesma morfologia. Putz, Alex, o que muda então? 2 coisas. Primeira delas, tamanho. É óbvio, né? Um imaturo e um adulto. É exatamente a mesma coisa, só que um é pequenininho e outro é grandão. E o que mais? Órgãos sexuais imaturos. Tá? As formas imaturas,
elas não são capazes de se reproduzir, porque os órgãos sexuais eles não estão prontos ainda. Estão imaturos. Eles só vão conseguir reproduzir quando atingirem a fase adulta. Só que nós não temos como perceber se esses indivíduos, quando a gente olha para eles, se eles são ninfas, ou são imaturos ou são adultos, a não ser pelo tamanho. E é muito menos perceptível ainda saber se eles já estão reprodutivos ou não. Mas eles são ametábolos, porque a forma deles não muda desde o momento em que eclode a ninfa até o momento em que o adulto, essa ninfa atinge a fase adulta. Por isso, ametábolos, sem metamorfose. Diferente do que a gente vê em hemimetabolia e em holometabolia, tá? Então, as três formas de metamorfose que nós encontramos em insetos mais comuns são holometabolia, hemimetabolia e ametabolia. Lembrando que essa ametabolia ela é bem característica de tissanura, dessas traças aqui. Pessoal, tranquilo com relação a isso? Holometabolia, hemimetabolia e ametabolia? Ficou claro? Legal. Se não ficou claro, pessoal, amanhã tem monitoria da 1h30 às 3h, segunda tem monitoria, terça também. Apareçam, venham tirar dúvidas, tá? Legal, galera. Então tá lá, ó, a metabolia, quando os insetos não apresentam mudanças distintas na forma entre os estágios de desenvolvimento. Desde o ovo, no caso aqui eu exagerei um pouco, tá? Mas desde do indivíduo de primeiro instar até a fase adulta. Não muda a forma. São semelhantes, parecidíssimos, tá? Tranquilo, pessoal? Bora para frente. Então, o que mais que nós temos, pessoal? Os tissanuras, nesse sentido, eles são considerados os indivíduos mais primitivos do grupo Insecta, tá? Inclusive porque a partir deles começaram a aparecer indivíduos com asas, apresentando evoluções dessas mudanças na asa, como por exemplo o dobramento, e depois alterações na metamorfose. E a gente vai ver isso agora. Tá? Pessoal, olha que bacana. Primeiros indivíduos que nós conhecemos de insetos surgiram lá no Devoniano. Tá? E eles eram ápteros. Olha as tissanuras aqui, eram ápteros. Hoje, na atualidade, corresponde a um número muito baixo de espécies. Só que assim, pessoal, lá no início do Carbonífero inferior, alguma coisa aconteceu. Olha o nosso cladograma aqui, ó. Surgiu um segmento aqui, um grupo apresentando desenvolvimento de asas. Só que essas asas aqui, pessoal, elas não apresentavam dobramento. Elas ficavam destendidas sobre o corpo. Quem que são esses paleópteras, pessoal? Olha aqui, pessoal, os odonatas, conhecidos por libélulas, e as efemerópteras. Esses caras aqui, ó, não conseguem fazer o dobramento de asa. Mais um parênteses na aula. Por que esses caras aqui têm o nome de efemeróptera? Ptera, a gente já sabe que vem de asa. E efêmera vem de efêmero. Esses indivíduos aqui, ó, deixa eu ver se tem um slide deles. Não. Esses indivíduos aqui, as formas imaturas são aquáticas. A gente vai discutir sobre isso mais para frente. E quando eclodem os adultos, uma coisa acontece com eles. Esses adultos aqui não têm aparelho bucal. E como não se alimentam, eles têm um período de vida muito curto. Raramente ultrapassam 72 horas.
Tá? Raramente, normalmente é aí 24, 48 horas. Então eles têm um período de vida muito curto, ou muito efêmero. Por isso, efemeróptera. Olha como tudo faz sentido aqui em entomologia. Então, nesse curto período de tempo, eles têm que achar um parceiro para a cópula, copular, gerar descendentes e morrer. Triste isso, né? Coitados dos efemerópteros. Mas, enfim, é assim que acontece, pessoal. Esses indivíduos não apresentam dobramento de asas sobre o corpo. Tá? Grupo Paleóptera, formado por libélulas e efemerópteros. Aí o que aconteceu aqui, ó? Já no final do Carbonífero inferior, um novo ramo aconteceu. Esse ramo aqui, os insetos, eles já conseguiam fazer o dobramento de asas sobre o corpo. E isso, do ponto de vista evolutivo, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Se a gente observar esses caras aqui, ó, que tipo de asa é essa? Uma asa membranosa. Esse tipo de asa aqui a gente já sabe que é muito frágil. Imagine esse cara no meio do mato, fugindo de um predador, enroscando essas asas, quebrando essas asas e inviabilizando a atividade de voo. Aqui a coisa já ficou mais interessante, tá? O dobramento de asa permitiu o desenvolvimento de insetos, eles podiam se locomover do modo mais tranquilo, num ambiente mais denso, sem a danificação dessas asas. E aqui nós temos 3 grupos dentro desses caras que nós chamamos de neópteras. Olha aqui, ó, os ortopteroides e os hemipteroides e os holometábolos, mas eu já vou falar sobre o homometabolia, vou me concentrar nesses dois aqui primeiro. Pessoal, os ortopteroides são todos os grupos que apresentam um aparelho bucal do tipo mastigador. E aqui nós temos a ordem Orthoptera, composta por gafanhotos, grilos, paquinhas, esperanças, e por falar em esperança, nossa prova está chegando, que agora é prova, é um questionário. Nós temos a ordem Mantódia, formada pelo louva-a-Deus. Olha quanto conhecimento a gente já tem. A gente já sabe, antena filiforme, aparelho bucal mastigador, óleo composto, pernas do tipo ambulatorial, pernas saltatoriais, tipo de perna raptatorial. O que mais que nós temos aqui? Asas em tegmina, primeiro par de asas em tegma, segundo par de asas do tipo membranoso. Olha quanto conhecimento, pessoal, que a gente já aprendeu nessas semanas. Temos a ordem Dermaptera, aparelho bucal também mastigador. Temos Blatódia, que é a ordem das baratas. A gente vai conversar sobre esse inseto aqui, que a gente já vê que tem cercos. É um indivíduo bem importante dentro do contexto de manejo de controle biológico de pragas, porque ele é um predador, tá? Então, esses caras aqui, eles já conseguem dobrar a asa sobre o corpo, tem aparelho bucal do tipo masticador, são ortopteroides. E do outro lado, nós temos os hemipteroides. Quem são esses indivíduos? Agora, olha a evolução, eles têm aparelho bucal sugador. E aqui eu coloco para vocês 2 grupos, um exemplo, os hemípteros e os tisanópteros. Lembram de hemíptera, daquelas asas, hemiptera, apresentam metade da asa rígida e outra metade membranosa. Dentro de hemíptera, pessoal, nós temos 3 subordens. Os heterópteros, que são os percevejos, a gente vai falar muito sobre eles ainda. Os alquenorrhynca, que são as cigarras e cigarrinhas, a gente vai conversar sobre eles também. E os esternorrhíncas, formados por esses indivíduos aqui, que a gente conhece por pulgões, tá? Mas também temos vários outros indivíduos, cochonilhas, moscas brancas, psilídeos. A gente vai conversar sobre eles também. A gente já sabe que essa estrutura aqui, o nome dela é sifúnculo ou cornículo, e libera uma substância de feromônio de alarme.
Se você está pensando que o professor está falando grego, recomendo de coração que vai estudar mais, tá? Porque isso aqui já foi mostrado em aula. O que mais que nós temos? Um outro grupo, o grupo dos Tisanópteras. Não tissanos, olha aqui, de franja e ptera de asa. São os conhecidos trips. E não vou me confundir, pessoal. Tisanóptera com Tisanura. Existe uma diferença abismal entre esses dois grupos, tá? Tranquilo? Faz sentido o que é ortopteroide e hemipteroide? Legal. E uma outra situação, pessoal. Todos esses indivíduos apresentam desenvolvimento hemimetábolo. Só que assim, ó, no final do Carbonífero superior, um novo ramo se formou. E dessa vez foi alterado o tipo de metamorfose, a holometabolia, que hoje corresponde a 86% das espécies atuais. Olha que sucesso que a holometabolia fez, tá? Então, olha que interessante. Aqui nós temos o adulto, houve a cópula, essa fêmea gerou ovos, e desses ovos nós tivemos larvas. Larva de primeiro instar, larva de segundo instar, terceiro, quarto, quinto. Tranquilo? E aqui existe o que não existia nos outros grupos, que é a presença da pupa. E dessa pupa aqui, pessoal, dessa larva, perdão, vai passar pela fase de pupa que vai gerar um novo adulto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, percebam, larvas, a gente vai ver ao longo da disciplina que elas têm aparelho bucal do tipo mastigador. Os adultos não, há uma atrofia do aparelho bucal mastigador. Nós temos os palpos da maxila que se alongam, formando uma espirotromba. Olha que interessante, adultos e larvas se alimentam de coisas distintas, não competem pelo mesmo nicho alimentar. Além disso, adultos são alados e têm condições de se disseminar para outras áreas, colonizando novos ambientes e, com isso, favorecendo o desenvolvimento dos indivíduos que apresentam essa característica. Legal, né? Suave até aqui, pessoal? Aqui então está o material para estudo. Recomendo imensamente que foquem nele, tá? Com destaque aqui para o Manual de Entomologia Agrícola, que vai ser o livro que a gente mais vai adotar daqui para frente, tá ok?